Salve amigos do futebol europeu, tudo bom com vocês? Gustavo Maturano para estar aqui conversando com vocês sobre a decisão da Europa League entre Chelsea, o meu Chelsea, e o Arsenal, aí, rival de Londres, ele que é da parte norte da cidade. O jogo que será realizado em Baku, no Azerbaijão, capital do Azerbaijão, e contará com a presença dos nossos grandes amigos aí, Danilo Martins e Tiquinho Pessoa estarão no estádio. Então, além de eu estar falando com vocês aqui, eu tenho o dever aqui, esse grande dever, de colocar uma aposta vencedora aqui para que Tiquinho e Danilo não fiquem mal quando estiverem aí, não fiquem mal os lençóis quando estiverem lá no estádio cobrindo todo o evento aí pra gente no Instagram. Beleza, galera? Então, antes de entrar na análise do jogo, chamar vocês pro bolão que vai estar rolando. Serão R$1.000 distribuídos pela 22Bet. É uma premiação gigantesca para um jogo só, hein? Vocês estão acostumados aí a premiações até um pouco menores. Essa é uma premiação muito bacana. Você já sabe como faz, clica aqui embaixo no link, você vai ser redirecionado lá para o Facebook do Tiquinho, e aí lá, lê todas as regras certinho, você tem que palpitar o placar que vai ser o jogo, quantos escanteios, etc, etc. Lê lá com calma, deixa o seu palpite certinho, quem sabe você não consegue ganhar uma parte dessa premiação aí, não é verdade? Então vamos agora chegar ao jogo entre Arsenal e Chelsea, esse que deve ser o último jogo do meu camisa 10, o Hazard, pelo Chelsea, já que tudo indica que ele irá para o Real Madrid. Tanto o Arsenal quanto o Chelsea, eles estão na disputa da Liga Europa desde o início da competição. Então eles não são oriundos daqueles times que caem na fase de grupos da Champions terminando em terceiro e aí caem para o mata-mata da Liga Europa. Não, aqui tanto o Chelsea quanto o Arsenal, eles estão disputando essa competição desde a fase de grupos. E o que a gente tem aqui, primeiro olhando números frios, o Chelsea ele não perdeu nenhuma vez, ele está invicto nos 14 jogos que disputou, enquanto que o Arsenal perdeu 2 partidas. 2 em mata-mata como visitante contra o Bate Borisov na fase 16avos e contra o Rennes na fase 8avas de final. Agora eu vou analisar os desafios que esses times enfrentaram, tentando lapidar o que os números nos disseram. Então o Chelsea, para mim, ele teve um caminho muito fácil, muito fácil. Ele passou pelo Malmo, ele passou pelo Dinamo de Kiev, pelo Slavia Praga e pelo Eintracht Frankfurt. Tirando o Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Malmo e Dinamo de Kiev são times muito fracos, totalmente inexpressivos no âmbito europeu, não tem a menor tradição. Você pode pegar dos últimos 10 anos, eles não vão ter grandes campanhas aí em Liga Europa. Eu acho que o Dinamo chegou a fazer uma semifinal nos últimos 10 anos, mas uma vez só na Liga Europa. Então, e não são times aí que costumam formar grandes equipes, eles não têm muito poderio financeiro e tal, e até o estilo de jogo deles não costuma ser muito interessante. O Slavia até era uma sensação dessa temporada, não é um time que está costumeiramente lá, é um time que estava fazendo uma graça nesse ano aqui, mostrando muita ofensividade, um jogo legal de se assistir até, tanto que eliminou o Sevilha antes de encarar o Chelsea. Já o Eintracht Frankfurt, esse time aí que vive um ciclo mais vencedor, começou na temporada passada quando ganhou a Copa da Alemanha, nessa temporada aqui brigou por Champions League até as últimas rodadas da Bundesliga, acabou que ter que rodar o seu elenco entre Liga Europa e Bundesliga prejudicou tanto o Frankfurt que ele acabou sem nenhuma vaga em competição europeia pela Bundesliga. Nem na Liga Europa ele conseguiu ficar ali, nem entre os 6 primeiros, então, no campeonato alemão. E ele sim foi o maior teste do Chelsea, eu diria. Quando eu fiz o Power Rank nas oitavas, a partir das quartas eu fiz um Power Rank juntando os 8 finalistas, eu coloquei o Eintracht Frankfurt como quarta força, o Chelsea como terceira, o Arsenal como primeira e o Napoli como segunda força. Até tinha antecipado que o Frankfurt ia passar pelo Benfica na fase de quartas de final e encarar o Chelsea, e não ficou devendo nada no confronto com o Chelsea. Foram 2 empates, 1-1, o Chelsea só passou nos pênaltis, o Frankfurt teve uma bola na prorrogação, quem viu o jogo lembra, uma finalização do Haller, que o Davi Luiz tirou em cima da linha, então foi um time que soube dar trabalho, e foi o único grande teste do Chelsea, e para mim não chega à altura dos testes que o Arsenal enfrentou. Então agora a gente chegando no Arsenal, o Arsenal que passou pelo Bate Borisov, esse sim, um adversário tranquilo, bem fraco, time da Bielorrússia. Depois ele encarou 3 bons times. Ele encarou o Rennes, que ele perdeu fora por 3-1, ganhou em casa por 3-0. O Rennes que é um bom time, é bem treinado, tem muito jogador de qualidade lá. Tanto que conseguiu fechar a temporada da França ganhando a Copa da França em cima do endinheirado PSG. Uma grande conquista do Rennes. Em seguida, o Arsenal pegou o Napoli, ganhou os 2 jogos, 2-0 em casa, 1-0 fora, ali de forma indiscutível e incontestável. Em cima do time que foi, né, terminou como vice-campeão na Itália aí, o Napoli, segundo colocado, muita diferença do terceiro colocado, é realmente a segunda força da Itália de forma destacada. E por fim, o Arsenal passou pelo Valência, o espanhol Valência também, o Arsenal ganhou os 2 jogos,
O Valência, que é a quarta força da Espanha e que acaba de ser campeão da Copa do Rei sobre o Barcelona. Então, a gente tem dois times aí que foram campeões de suas Copas nacionais, mais o Napoli, que foi o vice-campeão italiano. Então, fica muito claro que os desafios do Arsenal foram muito maiores que os do Chelsea. Agora, o que a gente pode esperar em relação, assim, passando para a parte de quem deve ir para o jogo, o que a gente pode esperar taticamente. Eu estou fazendo esse vídeo, na segunda-feira, tá? Dia 27 de maio, então são 2 dias antes, então eu não tenho todas as notícias mais apuradas. O que eu sei mais ou menos de cabeça o Chelsea não deve ter o Loftus-Cheek, que lesionou em amistoso nos Estados Unidos. O Rudiger é dúvida, o Rudiger já vinha de lesão, então pode ser um dos caras que não joguem. Se ele não jogar, o Chelsea está perdido, porque ele é o melhor zagueiro do Chelsea hoje e os que tem no elenco são muito fracos. O Cahill está totalmente fora de ritmo nessa temporada, foi muito pouco utilizado, e o Christensen é um zagueiro terrível, um péssimo jogador, para mim não é nível do Chelsea. E aí a outra dúvida agora, grande dúvida, muito peso, é o Kanté. É um volante do Chelsea, é um motorzinho, é o único cara realmente bom de marcação nesse setor de meio campo do Chelsea. Ele se lesionou nos treinos recentes aí já para a final e virou uma grande dúvida, uma grande incógnita para essa decisão. No Arsenal, não fiquei sabendo de nenhuma lesão nova até esse momento. Apenas o desfalque aí daqueles que ainda não vinham sendo, apenas o único desfalque novo deve ser o Mkhitaryan, que aí não deve jogar por questões burocráticas, questões políticas, já que ele é armênio, tem toda a treta com o Azerbaijão, que um não pode entrar no país do outro, etc e tal. E aí, por questões de segurança, o Arsenal decidiu que ele não irá para esse confronto, que é uma pena. É um jogador que vem fazendo uma boa temporada aí, que merecia estar lá para essa possível festa, para essa possível conquista dos Gunners. Daí, além do Mkhitaryan, caras que eu já lembro que estão fora do Arsenal há um bom tempo, o Welbeck, o Bellerin, esses caras não devem voltar a tempo para esse confronto. Então vamos lá, o que pensar sobre o Chelsea? Eu já falei inúmeras vezes, para mim esse time do Chelsea ele é muito limitado, muito previsível e possui um técnico de mínima capacidade de variação tática. O Sarri, para mim, ele sabe jogar apenas de uma única forma, que é no 4-3-3, com posse de bola e domínio territorial. Ele só sabe fazer isso. E é por isso que acaba sendo muito fácil de se counterar, de se contra-atacar um time desse. O Chelsea sempre vai estar muito exposto a contra-ataque. E aí a gente entra ainda também em âmbitos todos de capacidade técnica do Chelsea, a gente encontra muitos pontos fracos, muitos. Pela defesa, o Marcos Alonso, por mais que seja um cara oportunista e goleador na área, ele é um péssimo lateral, ele é muito lento na recomposição, então ele é uma avenida ali. A zaga, o Davi Luiz não é um cara que eu critico hoje, é um cara que está fazendo uma grande temporada. Agora, então nem o Rudiger, para mim são dois zagueiros sólidos. Agora, o Rudiger não jogar, aí você já tem um ponto fraco enorme nele. Tem o Kepa, que é um goleiro ainda jovem, ainda não dá para cravar com toda certeza que ele é ruim, mas é um cara que hoje não pode ser colocado como confiável, então na defesa a gente tem 3 possíveis pontos já. Se ele vier com o Emerson Palmieri na lateral esquerda, é a melhor escolha para o Chelsea. Mas o Marcos Alonso é o habitual titular, e então é um ponto muita exploração para o Arsenal, principalmente com o Aubameyang, que cai muito por ali, o Maitland-Niles ataca bastante ali, então esse já é um ponto muito fraco. Que mais pontos fracos que eu vejo nesse Chelsea, no meu Chelsea atual? O meio campo. O meio campo pra mim tá todo errado, eu não vejo o Jorginho como sendo um grande camisa 8, eu acho ele um jogador muito fraco, que só sabe dar passe, eu nunca vi um camisa 8 que não chuta de fora da área. O Kanté, esse é um ponto forte pra caramba, ainda que não venha a ser utilizado na forma correta, e aí você já entra de novo naquela ideia tática do Sarri que tem coisa errada, que é o Kanté, ele tem que ser pra mim o guardião da defesa. Ele tem que ser o cachorro ali, é o cara que vai defender aquele portão que não vai deixar ninguém entrar. Foi nisso que ele se destacou, cara, foi nisso que ele se tornou, foi eleito o melhor jogador da Premier League aí quando foi campeão com o Leicester. E o outro meio campista que joga junto no Chelsea ali, normalmente é o Kovacic, pode ser o Barkley ou o Loftus-Cheek. Nenhum deles é grande coisa. O Barkley até pra mim é o mais capaz, mas oscila muito. E o Sarri sempre prefere mais o Kovacic por questão de ter mais movimentação, buscar ajudar mais na marcação. Mas aí se você procura algum meia para fazer algo a mais, para armar um jogo, para aparecer, dar um chute no gol, que é o que o meio campista tem que fazer, você vai ficar procurando, você não vai achar nenhum deles. E aí a gente chegando no ataque, tem o Hazard, carrega todo esse piano aí. É o único cara realmente de destaque nesse time dos Blues, esse ponto esquerda. E o ataque fecha com Higuaín ou Giroud, ambos são péssimos. E aí na ponta você tem o Pedro ou Willian, são jogadores apenas ok. Acho bons jogadores, não os acho decisivos assim, não os vejo tendo grande impacto em grandes jogos, principalmente numa decisão como essa. Aí a gente passa para o Arsenal. A gente tem um técnico que está muito acostumado a ganhar essa competição, o Unai Emery, ganhou 3 vezes seguidas
com o Sevilla. Tem variação tática de sobra, já falei inúmeras vezes, o Arsenal pode jogar de 3 formas diferentes que vai bem em todas elas, seja no 3-5-2, seja no 3-4-3, seja no 4-2-3-1, seja no 4-4-2, ele usou o 4-4-2 contra o Chelsea no jogo de volta do retorno na Premier League aqui, nesse ano é 2019, se eu não me engano foi um meio campo com 4 meio-campistas centrais mesmo, era Xhaka, Torreira, Guendouzi e Özil, eu acredito que foram esses 4, se eu não estiver enganado, nem fui olhar, tô falando de cabeça. Aí, só para lembrar mesmo, só para pontuar, que o Arsenal também já jogou no 4-4-2, já utilizou e foi bem sucedido. Então você tem variação tática, você não tem muitos pontos fracos nesse Arsenal de hoje. Eu acredito que o elenco que tem, a forma que o Unai Emery trabalhou, ele fez o time todo chegar inteiro, chegar voando. O que eu acho que são pontos fracos hoje do Arsenal? O goleiro, se ele vier como o Cech já não é mais um garoto, para mim ele fica devendo no quesito elasticidade, acredito que muitas bolas ele não chega, é um cara mais pesado hoje em dia, então o Leno para mim traria mais segurança, mas como o Cech vem sendo o goleiro da Liga Europa, vou imaginar que seja o Cech o escolhido pelo Unai Emery. A defesa, para mim, é muito sólida, com o Sócrates e o Koscielny, laterais tranquilas com o Maitland-Niles e Kolasinac. O Maitland-Niles até é um cara mais frágil, ele foi muito bem explorado pelo Gaiá, lateral do Valência, mas eu não vejo o Marcos Alonso tendo toda a mesma capacidade do Gaiá de explorar, porque ele não tem metade da velocidade que o Gaiá tem. Então, onde o Marcos Alonso até, inclusive, ele explora mais como lateral, não pela linha de fundo, não pelo corredor, como é o habitual, e sim por dentro da área. Então, o matchup do Marcos Alonso é muito mais com os zagueiros e volantes do Arsenal, que tem que acompanhar essa entrada dele, que ele aparece como se fosse um segundo volante, um homem surpresa, do que necessariamente o lateral Maitland-Niles. Maitland-Niles, inclusive, o maior confronto dele será contra o Hazard, contra o camisa 10. E aqui ele não vai ter capacidade de parar, não. Ele não para esse cara aqui. O problema é quando o Hazard cair para dentro, que é a jogada habitual dele, vai tentar cortar, deixa o lateral na saudade, sempre tem o volante na cobertura. Então vai ser o Xhaka, ou vai ser o Torreira, ou o Guendouzi, vai das escolhas do Unai Emery. E ali para mim são todos bons nomes para segurar o Hazard. O Guendouzi eu diria que é o que eu menos confio, porque ele é um garoto, ele já mostrou ter problemas psicológicos em alguns grandes jogos na temporada, então pode ser que ele dê essa famosa tremida na final. Então eu não escolheria por ele não. Mas aí colocando Xhaka e Torreira para mim seria uma dupla extremamente sólida e o Hazard ia ter muita dificuldade para conseguir criar, principalmente sozinho, em cima dessa defesa do Arsenal. E aí a gente chega no ataque, que é onde o Arsenal arregaça. O Özil que está fazendo grande temporada, é sempre aquele cara de altos e baixos, mas é sempre um cara que acaba tendo muitos momentos de alta na temporada que fazem o Arsenal continuar justificando ter esse cara no elenco. É um cara que dá muita assistência sempre. E a dupla de ataque, Lacazette e Aubameyang, essa é uma dupla que está arregaçando. Os caras não estão precisando de muita chance para meter gol. Contra o Valência, só eles fizeram gols. E foi o quê? Foi 3-1 e 4-2 ou 5-2, né? Os placares contra o Valência. E todos os gols foram marcados por Aubameyang e Lacazette. Os caras estão destruindo, velho. Só de pensar nesses dois, em Lacazette e Aubameyang, já é muito mais do que o Chelsea tem no seu 11 inteiro. É muito mais do que o Chelsea tem no seu elenco inteiro em relação ao poder de fogo. Então, eu vejo todos os pontos, capacidade técnica, organização tática, capacidade do treinador, eu vejo tudo a favor do Arsenal. É até por isso que eu não quis ir para o Azerbaijão, porque eu já esperava ver o meu Chelsea perdendo esse confronto, eu não queria estar lá para presenciar isso dali, que não ia ser legal. Para finalizar, a minha dica para esse jogo é ir na vitória no Arsenal para ser campeão. Ele está sendo cotado como zebra aqui, eu só agradeço, não questiono, não tento entender o porquê, só agradeço. A cotação está na casa do 2,15 as odds para o Arsenal ser campeão. Se você não quiser pegar, tipo assim, eu tenho essa vantagem de pegar o Arsenal campeão, que a minha aposta corre até o final, né? Isso você pode chegar como vantagem ou desvantagem. Para mim, o Arsenal vai ser campeão de qualquer forma, seja na prorrogação ou nos pênaltis. Então, eu quero garantir que eu vou ganhar alguma coisa nesse jogo. Se você já quiser garantir nos 90 minutos, você pega a vitória do Arsenal. Tá pagando ali por 3,40. É uma cotação altíssima para um time que é melhor em todos os quesitos. Todos. Não estou sendo exagerado quando eu digo isso. Uma final, ela já começa em julho do ano anterior. Em julho do ano passado, que é quando a diretoria começa a planejar o seu elenco e o Chelsea está errado desde lá. Então, não vejo hoje tendo capacidade de vencer
este confronto. Então, essa minha aposta fica no Arsenal. Vai levar esse título os Gunners, será mais um para conta de Unai Emery. Meus placares aqui, eu acho que o Arsenal não só vai vencer, como eu acho que vai cumprir handicap, tá? Só vejo um placar que eu não diria que o Arsenal cumpre handicap, que seria o 2-1. Os outros eu vejo como 2-0, 3-0 e 3-1. Então, vitória fácil dos Gunners, na minha visão. E para você, o que você acha desse jogo? Acha que vai dar Chelsea? Acha que o Arsenal vence, mas não vai ser tão fácil? Qual a aposta que você prefere para esse confronto? Deixa nos comentários, não esquece de deixar também lá no bolão para garantir aí a sua chance de concorrer a uma parte dessa premiação que estará sendo distribuída pela 22bet. Valeu, galera. Forte abraço para todo mundo e boas apostas.